me deu uma palavra e eu quero compartilhar com os irmãos. Estou muito feliz aqui. Primeiro quero apresentar aos irmãos hoje o nosso irmão Noel. Fique em pé aí, irmão Noel. E vamos recebê-lo como muito bem-vindo aqui. Amém, amados? Glória a Deus. Glória ao Senhor Noel. A bênção de Deus. Ele é o nosso vizinho aqui, irmão. Nunca se incomodou com o nosso barulhinho. Graças a Deus por isso, né? Eu fico feliz por isso. Muito bem. Então, quando a comissão organizadora desse trabalho, eles resolveram de colocar para de manhã pregar essa palavra, eu falei, meu Deus, de manhã não vai ter ninguém, mas eu estou gostando desse culto de domingo de manhã, irmão. Vamos fazer pelo menos um culto por mês de manhã para a gente se acostumando. Vamos fazer pelo menos um culto por mês para a gente já ir acostumando. Olha aqui, o cara falou assim na Bíblia dele, disse assim, quem salva uma vida, salva o Brasil inteiro. Mas tá bom, já desse assunto. Vamos lá, Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. A Bíblia do Haddad é mal barata. Muito bem. Vamos ser bem alto. Diga assim: a derrota do eu e a vitória do nós. Outra vez: a derrota do eu e a vitória do nós. Amém, amados? Só as mulheres agora. Só as mulheres. Tem mulher aí? Olha. Então agora é com vocês. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá, agora os homens. Tem homem aí? Nenhuma dúvida? Vamos lá então. 1, 2, 3. Amém. Todos nós juntos. Todos nós juntos. 1, 2, 3. Amém. Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, no livro de Gênesis, capítulo 1 e o versículo de número 26, a palavra do Senhor, ela nos diz assim. Quantos já acharam o primeiro livro da Bíblia? Livro da Bíblia, Gênesis, que significa o princípio de todas as coisas, ou origem, né? Vamos lá. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se movem sobre a terra. Então, amados, o verbo façamos é conjugado na primeira pessoa do plural. Então esse verbo façamos, não dá para falar façamos se a pessoa estiver sozinha. Então a palavra façamos, ela é o plural. É que nem a palavra traduzida no grego, ou aliás no hebraico, no Antigo Testamento,
você vai ler uma palavra todas as vezes que Deus está trabalhando junto. A tradução original ali é Elohim. Elohim. Por que Elohim? Quem está aí ainda, diga amém? A palavra Elohim é Deus, é a pluralidade de Deus. É quando Deus, Ele está junto com o Filho e com o Espírito Santo. Quando Deus, lá em Gênesis, capítulo de número 11, e o versículo de número 7, alguém pode dizer, por que o senhor está aí perto da escada? É porque lá em Gênesis, capítulo 11, e o versículo 7, a Bíblia diz que um homem chamado Nimrod, ele queria confusão. Então ele se juntou no norte para fazer coisa errada. Então ele construiu uma torre, chamada Torre de Babel, ou Torre da Confusão. E esse homem que inaugurou a cidade de Babilônia, e se tornou um tipo de uma entidade na época. Então ele tinha por intuito fazer com que as pessoas ficassem junto. Por quê? Porque a ordem ou o mandamento de Deus era que todos espalhassem. Deus disse assim, que os homens tinham que se espalhar e encher a terra e percorrer a terra. Mas eu acho interessante que quando Deus manda espalhar, o homem quer ficar junto. Quando Deus manda unir, o homem quer se espalhar. Então, quando eles, na terceira dispensação, que é a dispensação da inocência, depois da dispensação da consciência, quando chega na dispensação do governo humano, então esse Nimrod faz uma grande torre de Babel. E quando eles estavam falando uma mesma língua, eles estavam construindo aquela torre, não ia dar certo, ia dar errado. O pessoal da internet já põe logo uma coisa. Quando uma coisa vai dar errado, eles já falam, vai dar errado, vai dar coisa errada. Eles começaram a construir. Aí Deus aparece para trabalhar com nós. Aí ele diz assim, desçamos e confundamos os homens, porque os homens se juntaram para fazer o mal. Então, quando a Bíblia diz desçamos, lá em Gênesis 11:7, está escrito assim, eia, ou significa atenção, desçamos e confundamos os homens da terra. Então cada um começou a falar uma língua que o outro não conhecia. Um pedia cimento, o outro vinha trazer a madeira, o outro pedia pedra, o outro vinha trazer areia, e assim eles pararam a construção. Então, amados, note que quando Deus trabalha, Ele trabalha no nós e nunca no eu. Essa é a ideia de Deus. No livro de Jó, quando Deus pergunta para Jó, acho que é o capítulo 38, versículo número 4, Deus diz assim, Jó, aonde estavas tu quando eu formei a terra? Aonde estavas tu quando as estrelas da alva juntas, note aí, juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus rejubilavam? Onde estavas tu? E Jó sabiamente respondeu, tu sabes, ó Senhor. Então Jó foi muito sábio. É lógico que o que Deus estava dizendo, Ele estava dizendo para Jó, Jó, eu estou na direção de tudo, Jó. Ainda que você esteja sofrendo, a direção é minha. Eu estou fazendo como eu quero na tua vida, Jó. Então, amados, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, lá já era célula. Deus já estava na eternidade trabalhando em célula, no nós. Fala aí para o seu irmão aí, não é eu não, é nós, é nós. Fala para o seu irmão aí, é nós, irmão, é nós. A
Aí, mano, fala aí pro irmão aí do seu lado, aí é nós, Will. Parece que quando os irmãos estão lá no encontro, lá na pegada, na correria, corre para lá, e o outro, um chega pro outro e diz, é nós, irmão. Então, amado, eu te convido, você que está sozinho, sem ter uma célula, para você entrar numa célula. E aí você vai dizer para os irmãos, é nós, irmão. Então, quando Deus, a Bíblia diz que não existia nada, nenhum pó cósmico jogado no universo. Não existia nada. Deus é o Deus da eternidade passada e da eternidade futura. Antes dele, ninguém. Depois dele, ninguém. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Oh, aleluia. Para Deus, o passado e o futuro é o eterno presente. Aleluia. Deu para entender isso aí? Eu comecei a estudar teologia, eu pensei que eu ia ficar doido, né? E meu Deus, passado, a eternidade passada e a eternidade futura para Deus é um eterno presente. Aleluia! Porque Deus não está limitado ao espaço. Deus não está limitado ao cronologia. A cronologia do homem, Cronos, e a cronologia de Deus é diferente. Então Deus ocupa, ele já começou a fazer célula lá no começo. Quando ele disse, quando as estrelas da alva, essas estrelas da alva eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era o dono da casa e o anfitrião e o líder de célula. E os filhos de Deus rejubilavam. Alguns tradutores dizem que esses filhos de Deus eram anjos que já estavam junto com Deus na célula, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ali fazendo célula. Eu não concordo. Porque a palavra filho aí, fala irmão do Logos. É uma coisa bem mais complexa, mas não vou ter tempo de explicar direito para você não. Mas olha, vai por mim que você passa adiante, presta atenção. Esses filhos de Deus já era a mente poderosa do Logos divino. Deus lá na eternidade já sabia que iria existir tantas pessoas, tantos filhos que iam estar junto com ele em célula. Dá para entender esse negócio? Então, amados, ele já sabia que você ia existir. Ele já sabia. O amor de Deus é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, e ele se sente tão bem com esse amor, que ele compartilhou esse amor com o Filho, com o Espírito Santo, e ele está compartilhando comigo e com você, e todo dia a célula cresce. A célula cresce. Agora note uma coisa aqui. Olha, irmão, esse verbo, olha, veja bem, esse verbo que está conjugado no plural, na primeira pessoa do plural, Deus está criando a mulher, um ser coletivo. Sugere a ideia, porque da mulher ia vir várias pessoas. Note uma coisa que eu achei interessante aqui. A Bíblia fala sobre a palavra, a palavra no Novo Testamento. Jesus é a palavra. Pode dizer aí para o seu irmão, Jesus é a palavra. Lá em João, capítulo 1, eu não ia falar isso, mas o Espírito me incomodou para falar isso aqui. No Evangelho de João, no versículo de número 1, olha o que está escrito e na palavra profética. É isso aí, irmão? É uma coisa tão maravilhosa, só pelo Espírito dá para entender. E está no Espírito aí? Fala aí, irmão, você está no Espírito ou está na bisteca?
João, capítulo de número 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, estava junto com Deus, e o verbo era Deus. No grego é em arqueologos aitheos. Os três estavam juntos aí, mas ele diz assim: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Agora, o que eu achei interessante aqui, irmão, do verbo, essa palavra aqui, ela tem um significado do logos, e esse logos é uma semente. Fala aí para o seu irmão, esse logos é uma semente. Porque quando Deus diz assim, palavra, Ele está jogando uma semente. A tradução ali é espermaticoi. Por quê? Porque a palavra espermaticoi no grego, que significa palavra, verbo, logos, é exatamente isso que Deus mandou eu fazer, e você também. É transmitir a palavra, transmitir a palavra. É bem verdade que quando nós falamos que espermático, pode falar de semente que vai ser gerada. Ele está entendendo? Amém? Quando você faz uma célula junto com nós, e todo mundo começa a estar juntos, trazendo pessoas para ouvir, aí vai ser jogada a semente. O espermaticói vai ser jogado para gerar vidas. E quando nós não pregamos na célula, como nós não compartilhamos direito, como deve ser compartilhado a célula, quando nós não fazemos certo a célula, esse espermaticóide não gera. Esse espermaticóide não gera. Você já viu, eu vejo algumas mulheres às vezes desesperadas: ora por mim, bispo, eu quero ter filho, eu não consigo ter filho. E olha que eu e meu marido, aula 10, aula 10, aula 10, pílula. Mas não conseguimos ter filhos. Então alguma coisa está acontecendo com aquele que derrama a semente. Então, na célula, quem está entendendo, diga amém? Na célula você precisa jogar a semente, que é a palavra de Deus, a palavra profética. Quem está aí, diga amém? Então veja bem, então o verbo façamos nos conjugados da primeira pessoa do plural. Deus está criando a mulher no ser coletivo. Sugere a ideia que Deus está criando uma comunidade, um ser tricotomo, uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Deus de igual modo fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. Nós temos dentro de nós três pessoas diferentes: o nosso corpo, a nossa alma, que é a agência das nossas emoções, e o nosso espírito, que é o intelecto. Quem está aí, diga amém? Amém. Por isso, irmão, que quando a pessoa, por isso que quando o Espírito Santo não trabalha no intelecto do homem, o homem enche a cabeça de maconha, de cocaína, de pinga, e acaba com a família dele. Mas quando o Espírito Santo entra no intelecto, trabalhando no espírito do homem, enche a alma da palavra, e o corpo recebe a unção do Espírito. Dá para dar glória a Deus aí, amém, amados? Exatamente. Então o
diferencia dos animais, porque ele pensa. Pergunta aí para o seu irmão: você pensa? Você consegue pensar? Você consegue pensar? Às vezes eu brinco com os irmãos na internet. Eu estava pensando eu e eu mesmo. Na verdade é isso, irmão. Quando nós pensamos, nós estamos usando o nosso intelecto. Temos também a nossa alma. Olha, veja bem, o Espírito Santo trabalha no nosso intelecto, nos dando a libertação. O Espírito Santo trabalha na nossa alma para a santificação e trabalha no nosso corpo para a glorificação. Mas vamos continuar, amados. Então observe, Deus trabalha sempre no nós, nunca no eu. Vamos dizer junto, diga assim: Deus trabalha sempre no nós e nunca no eu. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Veja o que Deus está dizendo. Isaías, o profeta, ele já tinha chamada, ele era filho de pessoas nobres. O tio dele era o rei Uzias. Irmão, ele tinha tudo para ser bênção, mas só sabia falar a vida dos outros. Ele só sabia se preocupar com a vida dos outros. E do capítulo 1 até o capítulo 5, ele, apesar da chamada que ele tinha, ele não tinha a chamada de Deus consolidada. Mas no dia que morreu o rei Uzias, ele entra no templo. E quando ele entra no templo, ele ouve a voz do nós. Ele ouve a voz do nós. Parece que eu estou vendo Isaías entrando, depois da morte do tio dele, ele humilhado, dizendo: e agora quem vai bancar meu ministério? E agora quem vai me ajudar? E de repente ele dobra o joelho diante ali do templo, e ele é arrebatado em espírito lá para o terceiro céu. E quando ele chega lá, ele vê uma visão dos serafins que voavam em torno do trono de Deus, cada um com 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 voavam, com 2 cobriam seus pés, e eles diuturnamente diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas os serafins voam de lá de cima. Ele pega uma tenaz com um alicate, ele pega uma barra de fogo. Debaixo do trono de Deus tem fogo. Então ele vai lá, o anjo pega embaixo do trono de Deus uma brasa acesa, e Deus diz: vai lá e queima a boca de Isaías, porque ele ainda fala palavrão, porque ainda ele bebe, ele ainda briga, ele ainda ofende as pessoas. Então desce. E quando aquele anjo desce, Isaías está ali vendo aquela contemplação, e o anjo pega, esfrega aquela brasa quente na sua língua e diz: a sua maldade está sendo purificada agora. E então ele sente uma unção do Espírito Santo sobre a vida dele, e agora ele quer fazer célula, agora ele quer ganhar, agora ele quer profetizar, e ele diz: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A quarta coluna da nossa igreja: enviar. Enviar. Qual é a primeira coluna? Ganhar.
Aleluia. Agora note, irmão, depois do versículo Gênesis 11:7, desçamos. Pensa uma coisa interessante comigo aqui, ó. Precisamos aprender a controlar o nosso eu e a aprender a valorizar o nosso nós. Porque quando você fala assim, eu faço, eu consigo, eu sei fazer. Eu falei isso esses dias com um pastor amigo meu. Falei, irmão, não adianta você ter faculdade de teologia se você não tiver estabelecido um esquema, um plano de evangelização na tua igreja. Sua igreja não vai crescer. Porque não adianta eu saber, adianta nós fazer. Parece interessante você fala, se tiver um professor de português aqui, pode até me corrigir, né? Não adianta eu fazer, o importante é nós. Nós fazermos. Aí você fala, não, bispo, é nós fazermos. Certo? Vamos lá, então, amados, porque nós temos que valorizar o nosso nós. Se você quiser trabalhar sozinho na sua célula, você não vai fazer nada. Você tem que distribuir funções. Todo mundo tem que compartilhar. Todos estão na semana convidando as pessoas. Todos têm que estar na semana. Olha, irmão, vamos preparar uma boa mesa de comunhão. Ou vamos preparar uma boa recepção. Vamos preparar a palavra. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoa que está fazendo compartilhamento da palavra, desculpa a palavra, nas coxas. Eu vou explicar o porquê nas coxas. Na hora, ele não leu nada. Mas na hora da célula ele põe a folha do compartilhamento nas coxas. Ele põe a folha de compartilhamento nas coxas e fica lendo. Irmão, não é? Você tem que mastigar isso aqui. Você tem que saber o que você vai falar. Você tem que se preparar, irmão. Eu disse para aquele irmão, eu disse para o irmão, eu não estou desfazendo toda a teologia que eu aprendi. Eu fiz 2 faculdades, o IBETEL e a FAETEL, a Faculdade de São Paulo. Mas eu me preparei para esse momento. Só que eu quero trabalhar com nós e não com eu. Mas note, irmão, então a ideia de Deus é criar uma comunidade unida. Deus sempre viveu em célula, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos igreja, eclésia, diga assim, eclésia. A palavra eclésia, que é igreja no grego, é tirados para fora. Você foi tirado para fora de um sistema mundano. Aleluia. Você foi tirado para fora do mundo corrupto. Você foi tirado para fora dos cachaceiros. Você foi tirado para fora dos viciados. Você foi tirado para fora dos usuários de crack e de droga. Você foi tirado para fora da prostituição. Você foi tirado para fora do mundanismo. Você foi tirado para fora da vaidade. Aleluia. E foi colocado na eclésia. Na eclésia. Agora observe, irmão. A vontade de Deus é que sejamos nós e não eu. Se estivermos em Deus, não prevalecerá os meus e os seus interesses. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Então, se você estiver em Deus, não vai prevalecer o seu interesse. Aleluia. E nem o meu interesse. Aleluia. Vai prevalecer o reino. Aleluia. De Deus. Se você fizer célula para você dizer, eu sei fazer, aleluia, glória a mim. Oh, glória a mim, aleluia. Louvado seja eu, oh, aleluia. Louvado seja eu mesmo, que se eu não fizer, ninguém faz, aleluia. É verdade. Você precisa dizer assim, louvado seja Deus, porque nós estamos prosperando em Deus. Dá para dar glória aí ou não? Maravilhoso. Observe bem, amados, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. 1 Coríntios capítulo 6, eu estou correndo, mas observe, não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o
vós é santo. Então Deus, Ele trabalha nesse templo. Deus, Ele vive no nós, dentro de nós. Chato, né? É zoado dizer isso. Deus vive em célula dentro de nós. Agora, se nós somos, irmão, nós somos uma comunidade. Quem divide o templo, quem faz divisão, Deus destrói ele. Como assim, bispo? Destrói, irmão. Todos os que dividem igrejas estão destruídos. Ah, não, eu duvido o cara ter bênção de Deus se ele rachou uma igreja. Não adianta, irmão. Se você rachar uma célula, se você dividir os irmãos, se você dividir uma comunidade, se você dividir uma célula, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai reprovar você. Ele vai reprovar, porque a Bíblia diz que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, e que não é a nossa vontade. Observe bem, se somos templo de Deus, em causa divisões, Deus o destruirá. Ou seja, a própria pessoa sempre estará com a vida destruída por dentro, espiritualmente. Houve uma divisão lá na igreja de Corinto. Os corintianos é terrível. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, tinha uma família que foi até Paulo e procurou. Paulo disse: olha, o pessoal está dividido aí. Tem a célula de Paulo, tem a célula de Pedro, de Cefas, e tem a célula de Apolo. E tem uns que só vai para a igreja quando Apolo vai. E tem uns que vai para a igreja só quando Pedro vai. E tem uns que só vai para a igreja, tem uns que nem vai. Ele diz: eu sou da célula de Cristo, nem vou. Em primeira carta de Paulo em Coríntios, no versículo número 10, tinha umas panelinhas, irmão. Tinha umas panelinhas. Eles queriam dizer assim: é só nós, não existe os outros nós. Não vai exagerar no nós, né? Agora observe, irmão. E Paulo ele repreende aqueles irmãos veementemente. Ele diz: para de panelinha. Peraí. Tinha pessoa que só queria ouvir Pedro, porque Pedro era aquele cara que quando pregava, ele era rígido, era conservador. E outros queriam ouvir só o Apolo, que era aquele evangelista, e o outro dizia: eu quero ver Apolo. O outro dizia Pedro, o outro dizia Cefas. Irmão, e sabe o que Paulo disse? Paulo disse assim: está Cristo dividido? Cristo não é uma divisão, Cristo é um corpo. O pastor ontem aqui, o bispo, ele falou sobre o dedinho, que às vezes a gente tem que acudir o dedinho quando bate, mas às vezes é o joelho. Quando você levanta, quem já levantou de noite e já bateu o joelho, já bateu o joelho na quina da cama, a bolacha do joelho? Já aconteceu com você? Bateu a bolacha do joelho? Ai, eu acordo todo mundo. Agora, irmão, todos nós temos o nosso valor. Quem está aí, diga amém? O pé não pode dizer eu sou melhor, e nem a mão. Quando nós vamos num restaurante, eu tenho um restaurante aqui de Itaim que eu gosto, tem vários que eu gosto, eu e a esposa. Eu me chamo Tô com Fome. Quando você está no restaurante, a mão não pode dizer assim: ó, estou aqui em cima da mesa, eu sou melhor. Aí o pé fala assim: você só está aí porque eu te trouxe. Porque um depende de outro. Todos nós dependemos um dos. Então é nós. Agora vamos continuar, amados. Olha só, o que acontece quando
estamos juntos. Acontece mais ou menos o que acontece no reencontro. Eu não posso falar para muitas pessoas que estão aqui, que ainda não passou. Aleluia! Lá no Salmo 133, versículo de número 1 a 3, diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos coloquem a unha uns nos outros. Não, irmão. Viva em união. Que os irmãos vivam se unhando. Não. Olha o que está escrito aqui. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. Aleluia! E aí vem o que? Óleo. Aleluia! Vem o que? Azeite. É como óleo precioso sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo óleo, vai descendo óleo, vai descendo óleo, vai descendo óleo, vai descendo óleo até a orla do vestir. E quando desce olha o mistério, quando desce o óleo no seu vestido, irmão, sabe por que aquela mulher, ao tocar na orla do vestido de Jesus, ela foi curada? Porque a unção do sacerdote fica na barra do vestido. Glória a Deus. Por isso que ela foi por baixo, por isso que a mulher foi por baixo, passou no meio das pernas de todo mundo, contaminando todo mundo, porque ela estava sangrando, ela saiu contaminando todo mundo, saiu contaminando todo mundo, e ela toca na orla do vestido de Jesus, lá que tinha óleo. Deixa eu dizer para você, se você viver unido com os irmãos e com o seu líder, vai cair tanto óleo na tua cabeça, vai passar pela tua barba, e vai chegar lá na orla, e vai ter tanto azeite na tua orla, que aonde você passar, você está derramando azeite. Você está derramando azeite. Aonde você passar, não, a casa de paz não dá certo porque eu vou derramar azeite lá. Eu vou entrar na Macumba, vou entrar, eu vou derramar azeite lá. Você vai passar na praça, você vai derramar azeite lá. Aonde você for, tem azeite na orla do meu vestido. Mas precisa estar no nosso. Quando estamos unidos, não somente reunidos, Deus ordena a bênção e a saúde, muita unção, azeite, poder do Espírito Santo. Muita gente não prospera porque não consegue viver na união. Meu Deus, ainda tem muita coisa aqui, mas observe, o poder do nós é tão grande, o poder do nós é tão grande, que se você pecar, afeta a mim e a todos nós. Apesar que muitos ficam alegres quando vê o irmão cair. Que legal o irmão cair. Nunca sabia que ele ia cair. Infeliz, olha. Não é assim, amados. Veja, nós somos nós, tão nós, que é como uma parede unida, pregnada. Ninguém sabe quem é mais forte do que o outro. É tudo junto. Agora, observe bem, nós somos tão nós, é tão importante o nós, que se você pecar, você me prejudica. Quem está aí? Você na galeria, não estou te vendo, mas Deus está te vendo. Aleluia! Aleluia. Acendeu? Observe, irmão. Ó, é tão nós o negócio, que se você pecar, você me prejudica. E se eu pecar, eu prejudico você. Por quê? Porque nós não vivemos o eu, vivemos o nós. É isso, igual. Por isso você não pode pecar e viver na sua célula.
Você se prejudica a sua célula. E se você tiver pecado na sua célula, irmão, se santifica, se liberta, porque senão sua célula não prospera. Porque, irmão, veja só, um negócio tão terrível, tão. Fiquei até 3h30 pensando nisso. Observe só. Quando você se santifica, todos nós somos beneficiados. Em suma, se você viver em pecado, você prejudica a sua célula. Todos que não querem viver a doutrina do nós terão sempre a dificuldade de trabalhar em equipe, travando assim a sua célula e o seu ministério. Irmão, se você não consegue viver o nós na sua célula, você trava a sua célula. Você trava a sua célula. Você faz a sua célula, sabe o quê? Uma coxa de retalho, cada um por si, e quem quiser que leve o lanche. É assim. Você não leva visitante, você não compartilha, você não está junto, você não consegue viver em célula. Mas olha o que é a vontade de Deus. Eu achei interessante a vontade de Deus. Olha o que Deus queria para mim e para você. Terminei. Não posso falar. Só vou falar. Olha o que Deus quer para mim e para você. Quem está aí ainda, diga amém. A vontade de Deus precisa prevalecer. O desejo do Senhor é uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo. Aleluia. Vamos falar junto esse mistério? Desliga o pepino, por favor. Uma família para o Pai. Vamos dizer junto, diga assim: uma família para o Pai, o corpo para o Filho e o templo para o Espírito Santo. Esse é nós. Esse é o pensamento de Deus. Oh, aleluia. Amados, se nós não conseguirmos, irmão, outra coisa também, não fale mal de nós. Que os ímpios e os incrédulos possam ver em nós o amor incondicional. Que a maçonaria não seja mais unida do que a igreja. Que o espiritismo não seja mais unido do que a igreja. Que o time de futebol, que mais às vezes parece uma quadrilha, do que seja mais unido do que nós. E tem mais, escute o que Paulo disse aqui. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, ele diz assim: que os homens nos considerem ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Aleluia! Aleluia! Fique de pé, não tenho mais tempo, porque nós vamos voltar daqui a pouco.